Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. Estamos dentro do contexto da oitava da Páscoa e ainda ressoam em nossos corações os cantos jubilosos da Páscoa, como se fosse um único grande dia, o dia da vitória de Cristo sobre a morte. E hoje, a Igreja nos coloca diante de um caminho, o caminho de Emaús, que é também o nosso caminho. 2 dos discípulos caminham tristes, seus passos são pesados, o coração está ferido. Eles haviam colocado em Jesus toda a sua esperança, mas a cruz parecia ter destruído tudo. Quantas vezes também nós dizemos: "Nós esperávamos um milagre, uma resposta, uma solução." E, no entanto, nos deparamos com o silêncio de Deus, com a dor, com a cruz.
Mas o Evangelho nos revela algo extraordinário. Jesus se aproxima e caminha com eles. Ele não os abandona. Ele não os julga. Ele se faz companheiro de estrada. Como diz Santo Agostinho, Deus está mais íntimo de nós do que nós mesmos. Mesmo quando não percebemos, Cristo está ao nosso lado. Jesus começa a explicar as Escrituras, ele ilumina o sentido da cruz, mostra que o sofrimento não é o fim, mas o caminho da glória. E então os discípulos dizem: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Irmãos e irmãs, eis o primeiro sinal da presença de Deus, o coração que volta a viver. Quando escutamos verdadeiramente a palavra de Deus, algo muda dentro de nós. A tristeza começa a dar lugar à esperança. Aqui está um grande ensinamento. Sem a palavra, nossa fé esfria. Com a palavra, o coração se inflama. Mas ainda falta algo. Eles ouviram, foram tocados, mas ainda não reconheceram Jesus. Só o reconheceram quando ele parte o pão. Este gesto não é qualquer gesto. É o mesmo da última ceia. É o gesto da Eucaristia. Aqui está o centro da nossa fé. Jesus está vivo e presente na Eucaristia. Como ensina São João Paulo II, a Igreja vive da Eucaristia. Quantos de nós caminhamos tristes porque nos afastamos da mesa do Senhor? Queremos reconhecer Jesus, mas não permanecemos na Eucaristia. Queremos sentir sua presença, mas negligenciamos a missa. Os discípulos só o reconheceram ao partir do pão. Depois disso, tudo muda. Eles se levantam imediatamente. Não esperam amanhecer, voltam para Jerusalém. Quem encontra Cristo não permanece parado. Quem encontra Cristo volta para a comunidade. Quem encontra Cristo se torna missionário. A tristeza dá lugar à alegria. A fuga dá lugar ao testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, este Evangelho é um retrato da nossa vida espiritual. Quantas vezes nós estamos desanimados, confusos, sem esperança, e Jesus continua dizendo: estou caminhando contigo. Mas Ele também nos convida a escutar a sua palavra, a participar da Eucaristia, a permanecer na comunidade. E então poderemos dizer: fica conosco, Senhor. Hoje, na oitava da Páscoa, o Senhor ressuscitado passa ao nosso lado. Talvez não o reconheçamos de imediato. Talvez estejamos cegos pela dor, pela rotina ou pela falta de fé. Mas Ele está aqui, na palavra, na Eucaristia, na Igreja. E Ele deseja acender novamente o nosso coração. Rezemos assim: Senhor Jesus ressuscitado, Tu que caminhas ao nosso lado mesmo quando não Te reconhecemos, abre os nossos olhos para a Tua presença, aquece o nosso coração com a Tua palavra, fortalece-nos com o pão da vida e faze-nos discípulos missionários. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde. A tarde cai e a noite se aproxima. Permanece em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossos corações. E que, transformados pelo Teu amor, possamos anunciar com alegria: Tu estás vivo. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.